A igreja passará pela grande tribulação? E agora? Você que lê Bíblia, será que a igreja passará pela grande tribulação? O que você pode dizer a respeito desse assunto? O que você pensa? Pelos sinais que você deduz, será que nós passaremos pela grande tribulação? Passará ou não passará pela grande tribulação? A igreja do Senhor precisa saber, e a única forma de saber isso é lendo a palavra, é lendo a Bíblia, de dia e de noite. Mais uma vez eu estou aqui, tendo o prazer de servir a mesa do Senhor para todos vocês, e também poder entrar na casa de muitas pessoas. Talvez você vai ouvir esta mensagem no seu carro, não sei onde você está, mas eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado e dizer gratidão a todos vocês da igreja, a você que nos assiste, e dizer: compartilhe, mande essa mensagem para outras pessoas e nos ajude a pregar Jesus. Amém? Então eu quero aproveitar a oportunidade aqui e deixar bem claro nesse tópico que nós cristãos temos a obrigação de saber, mas existe uma grande confusão aí por fora, e muitas pessoas têm muita dúvida com relação ao que vai acontecer, porque o futuro pertence só a Deus. Estão comigo? Então a igreja vai passar pela grande tribulação? A igreja não vai passar pela grande tribulação. Pastor, mas por que o senhor fala isso? Bom, porque os textos que nós lemos no Novo Testamento, tirando aquele de Jesus, no Mateus 24, eles mostram a nós claramente que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por exemplo, vamos lá na Bíblia, temos que ir para a Bíblia. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Já vamos lendo. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Estamos lendo aqui que o Senhor fala: como guardaste a minha palavra, a palavra da perseverança, também eu te guardarei da hora. Aqui Jesus está falando com uma igreja que vai ser arrebatada, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação ou da provação. Essa provação que virá sobre o mundo, essa que experimentará toda a terra. E ele diz: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora vejam, aqui Jesus está falando para a igreja que vai ser arrebatada. De novo, eu quero repetir isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu te guardarei da hora. Ele está dizendo claramente: eu te guardarei da hora. Ele está dizendo guardar na hora? Não, da hora. Bom, na língua original, a questão da hora é uma preposição grega. O que é uma preposição grega? É a mesma coisa de eu falar ex. Quando eu falo em inglês exit, eu estou falando saída. É a mesma coisa de eu falar, por exemplo, a palavra êxodo. É a mesma coisa de eu dizer a saída do povo de Israel. Se eu também dizer esta palavra expropriar, expatriar, tirar uma pessoa de uma pátria ou para outra, portanto eu estou dizendo uma posição que significa de dentro para fora.
Então aqui a palavra dizendo que nós vamos ser preservados da hora, está dizendo que nós não vamos entrar, nós vamos sair. Entenderam? Então agora, que tribulação é essa? Aqui ele está dizendo, claro, que não é uma tribulação pontual. O que significa uma tribulação pontual? Muitas pessoas, irmãos, nem querem ter ideia desse assunto, porque tribulação, para eles é um sofrimento. Irmão, você não tem ideia do que é a tribulação. A tribulação, para você conseguir captar, é a ira de Deus derramada sobre o ser humano. Se fôssemos aqui ir para um outro caminho, eu ia mostrar para vocês como é que Deus se ira. Deus racha a terra no chão e leva um monte embora. Depois ele fecha de novo. É a ira dele. Deus pega uma pessoa sanzinha e ele enche o corpo da pessoa, quando a ira dele cai, de lepra. Talvez você diga assim: não, mas isso aí não me interessa. Todo cristão precisa estar atento, porque os sinais estão se voltando para dizer: Jesus não demora, Ele está às portas. Então olha o que o texto diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Irmãos, quem quer ser livre na hora da provação e entrar para a nova Jerusalém, levanta a mão aí. Olha aí. Então, esse negócio da hora da provação, da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, aqui é a grande tribulação. Para quê? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa palavra habitar, fala comigo, habitar, no grego, irmãos, ela tem outro significado. Essa palavra no grego significa oikel. Quando entramos nesse tal de significado, estamos falando de que esta palavra que eu coloco por habitar, eu já incremento ela usando uma outra palavra que é kaitokel, que significa raízes. Então aqui é experimentar aquelas pessoas que têm raízes nesse mundo. Então a palavra está nos dizendo que quando Jesus vier para buscar a sua igreja, muitas pessoas não entendem o rápido. Para muitas pessoas hoje que são sequestradas, amados, é um grande susto, porque é rápido. Muitas pessoas estão esperando que quando Jesus vier, Ele vai montar um letreiro no céu do 10G, e todo mundo vai dizer assim: ó, estou chegando, piscando, estou chegando, piscando. Existem muitos outros textos que falam sobre sermos guardados da tribulação que vem sobre todo mundo. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Eu vou a outro texto em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1, também, que nos afirma algo muito importante. 1 Tessalonicenses 5, verso 1, que diz: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Eu posso ver um glória a Deus? Amados, o ladrão da noite ninguém espera. O ladrão ninguém espera, segundo as Escrituras. Ele rouba e ninguém vê. O arrebatamento será como um ladrão da noite.
a segunda vinda de Cristo, todo olho verá. Ele diz assim: mas quando andarem dizendo por aí que há uma paz e a segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vem as dores na mulher que está para dar à luz, nenhum de nós escaparemos. Aqui ele está falando, irmãos, para os que vão passar pela tribulação. Diga comigo: tem os que vão passar, tem os que vão subir. Você escolhe qual. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porque vós todos são filhos da luz. Nós fomos separados para andarmos na luz, e a luz é o nosso Jesus. Então, se você é filho da luz e não é filho das trevas, você está pronto. Amados, assim pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. Há os que dormem? Sim, mas dormem à noite. Há os que se embebedam também à noite. Nós, porém, somos do dia, aleluia. Sempre sóbrios, revista da coroa da fé e do amor, segundo a palavra, tomando o capacete da salvação, tendo a esperança que o nosso Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. E aqui, irmãos, tem um texto que nos garante isso, porque Deus não nos destinou para a ira, Deus não nos destinou para passarmos dificuldade, Deus não nos destinou para sermos escravos do homem, Deus nos destinou para sermos seus filhos. A grande tribulação, amados, vai ser um tempo de ira para as pessoas que não creram no Evangelho. E Deus vai derramar a sua ira sobre a humanidade durante 7 anos. Quantos anos? O apóstolo Paulo diz o seguinte: no arrebatamento, ele vem. E Jesus vem como um ladrão. Ninguém vai ver. As pessoas leem, mas não conseguem captar o contexto. Analisem, irmãos. Diz que Jesus virá como ladrão. O ladrão, a gente enxerga ele dentro de casa. Porque se você enxergasse o ladrão, você não ia deixar. E Jesus, na sua palavra, está dizendo que ele virá como ladrão. Quem vai ver? Ninguém. E outra coisa, ele vai fazer desaparecer uma multidão de gente que você não tem ideia. E segundo a palavra, muitos vão sumir do nada. Você vai procurar o teu marido, cadê? Ah, deve estar trabalhando. Você vai lá no emprego, ele não está. Você vai nos hospitais procurar, não está. Aí depois de muito tempo, por causa da paz, por causa da segurança, você vai, foi Jesus que veio. Irmãos, João capítulo 3, versículo 36, nos diz isso. Olha lá: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, misericórdia daqueles que não creram em Jesus. Misericórdia por aqueles que vão passar pela tribulação. Misericórdia por aqueles que vão ver a ira de Deus sobre eles. Misericórdia, irmãos, daqueles que têm enganado o povo. Misericórdia daqueles que têm passado o povo de Deus para trás. Misericórdia daqueles que têm subido ao púlpito e não têm cumprido a sua palavra. Misericórdia, porque eles terão que passar pela tribulação. Eles terão que viver a tribulação. Irmãos, e quando eles verem a ira de Deus caindo, não tem mais volta. Vocês não foram destinados para a ira de Deus. Muitos estão dormindo, sim, mas vocês estão acordados.
Vocês estão vigiando. Escute com atenção. Sejam sóbrios. Vigiem. Porque quando o Senhor vier, você precisa estar atento. Quando o Senhor vier, você tem que estar fiel. Você tem que estar fiel a si mesmo. Você tem que estar sendo fiel à sua esposa, ao seu cônjuge, à sua família, a Deus, cumprindo a sua palavra. Agora, quando a igreja for arrebatada com o Senhor nos ares, diferentemente da segunda vinda, em que ele aparece nos ares, mas desce no Monte das Oliveiras, pisa na terra para julgar as nações. O arrebatamento, o encontro nos ares, segundo a palavra, a igreja sobe. Mas, entenda, a segunda vinda de Jesus, ele desce. O texto é claro. Fala comigo. Ele me guardará da hora da tribulação. Repete isso, irmãos. Nós queremos correr da dor, irmãos. Nós queremos correr do sofrimento. Agora encontramos na palavra que ele nos guardará da... Crente não vai passar pela tribulação. O servo fiel a Deus não passará pela tribulação. A família que serve a Deus não entrará na tribulação, porque vai estar vigiando, vai estar acordado. E quando o Senhor vir buscar a sua igreja, ele vai fácil. Ele não vai fazer como a mulher de Ló, olhar para trás. Ele sabe que para onde ele está indo é muito melhor. Irmãos, aqui quando nós falamos que a grande tribulação será uma última oportunidade que Deus dará ao seu povo, mas escutem bem isso aqui. Aqui nós estamos falando principalmente para o povo de Israel. Haverá uma conversão em massa, e também com grande massa, muitos gentios também se converterão. Hoje, irmãos, está muito fácil acesso às histórias, fácil acesso a vídeos que mostram com clareza quem foi Jesus, o que ele fez, por onde ele passou. Então, queridos, se você crê diferente de mim, eu falo para os irmãos que estão aí na internet, Facebook, que vão ouvir pelo YouTube, deixa eu te dizer uma coisa: o que é heresia? Porque quando eu falo que nós não passaremos pela tribulação, eu não estou falando de que essa teoria é toda minha. Não, aqui a palavra é do Senhor. Ele disse que nos guardaria da tribulação. E quando ele fala isso, é um prêmio. Porque se eu fui prezado para não entrar no sofrimento, é porque eu perseverei. O que é perseverança? É esperança. E esperança é esperar. Eu esperei. Fala comigo. Porque eu esperei no Senhor, a minha coroa está pronta. Então, quando eu falo para essas pessoas que acreditam diferente, o que é heresia? Heresia é uma palavra no grego que significa divisão. Espera aí, no grego a palavra chama eritraia. Tá, significa provocar divisão. Mas quando nós cremos nas questões básicas, não importa qual a placa da sua igreja, qual a denominação, também se você é de uma teologia reformada, também se você é calvinista, se você é batista, se você é um arminanista, que você crê na salvação pelo livre-arbítrio, se estas coisas
que eu falei, segundo a palavra, não podem dividir a nossa comunhão. Por quê? Porque cremos diferente em algumas coisas? Sim. Mas isso não pode nos separar. O Apocalipse, irmãos, a volta de Jesus é igual. Antigamente, muitos cristãos, quando o pastor ia pregar sobre o Apocalipse, ou o livro de Apocalipse, muitos crentes se levantavam e iam para casa, ou iam para a rua, porque é pesado. Irmãos, o Apocalipse é o começo para o cristão. Aonde vai começar tudo. Do ser humano que não conhece a Deus, Apocalipse significa fim de tudo. Acabou. Para o crente que serve ao Senhor, a salvação dentro do Apocalipse é Jesus. Vamos lá. Se você crê que Jesus morreu para salvar todos os pecadores, se você crê que os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus, se você crê que Ele vai voltar, se você crê nesses pontos básicos, cremos igual. Nas coisas mais fundamentais, a verdade é o seguinte: nós temos que pregar que Ele vai voltar. Nós temos que pregar que Jesus virá buscar a sua igreja. Nós temos que pregar que Jesus está voltando. Nós temos que falar que Jesus está às portas. Nós temos que mostrar os sinais. Então vamos ser sóbrios. Não vamos usar a internet, como muitos fazem para despejar nossa amargura e indignação. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Jesus disse: nisso sereis conhecidos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Até na igreja primitiva havia diferenças. Havia ou não havia? Sim, havia. Se nós lermos, a Bíblia fala que Paulo entrou em colisão com Pedro. Agora, pastor, por quê? A Bíblia fala que Pedro, até mesmo Pedro, entrou em discussão com os discípulos de Tiago, segundo as Escrituras, porque uns eram mais judaizantes do que o outro. Nos dias de hoje, irmãos, tem muita gente com teorias dispersas sobre a Bíblia, e você precisa estar muito bem solidificado para não cair, irmãos, porque bem pouco o cristão está lendo as Escrituras. Essa semana me mandaram um vídeo, e esse vídeo fala de um padre cobrando a idolatria. E eu vim ouvindo aquele vídeo, e esse padre bem conhecido, na verdade são 3 padres, e eles falando claramente que a idolatria não está, irmãos, é o padre falando, não era eu, dizendo que a igreja católica, o povo católico não lê Bíblia. É o padre. E aí quando ele disse que as pessoas têm que deixar a idolatria, irmãos, eu falei assim: começaram a ler a Bíblia. Irmãos, se botar em prática, irmão, você não tem ideia. Um povo católico, com aquele sistema de adoração que eles têm, adorar o nosso Senhor Jesus, Deus desce à terra. Imagina a reverência daquelas pessoas diante de uma imagem, eles trocando essa reverência da imagem para quem? Para o Senhor Jesus. Eita, aí o fogo vai descer. Um dia ouvimos falar profeticamente que a primeira igreja que se desligaria de Roma seria a Igreja Católica do Brasil. Irmãos, está partindo para isso. Não se assuste, daqui a pouco a Igreja Católica se desligar lá de Roma, dizendo: agora nós vamos caminhar que nem nossos irmãos evangélicos. Eita Deus! A gente tem que entender, respeitar o próximo é um aprendizado que vem de berço, irmãos. Para que o nosso testemunho seja forte nesse mundo, temos que respeitar a crença. Porque crença, irmãos, é aquilo que foi te ensinado. Crença não é religiosidade. Religiosidade é você repetir aquilo que você aprendeu dentro da igreja. Aí você é religioso.
Agora, quando você põe em prática a tua crença, você está dizendo que aquilo que a tua avó, teu pai, teus irmãos, teus parentes, teus tios te ensinaram, e você disse, isso aqui é verdade, isso é a tua crença. Mas o que eu vou fazer com isso? E as pessoas que aprenderam de forma diferente da minha, vou dizer que elas estão erradas? Não, vou pregar Jesus para elas, vou falar de Jesus para ela, à medida que ela entender. Mas temos que deixar que o Espírito Santo faça o quê? A obra. Nós precisamos amar e saber respeitar aqueles que pensam diferente de nós. Que você possa ter desvendado e entendido a razão porque a gente pode falar desta forma. O povo que serve fiel a Deus não passará pela grande tribulação. Todo aquele que conhece a palavra pode afirmar, não, porque foi aquele pastor que disse, ou foi aquele outro que disse. Irmãos, isso é a palavra de Deus falando. Nós não passaremos, porque no dia, ou quando estiver para acontecer, tenha certeza, haverá o rápido. Haverá. Não haverá esse tempo do crente, pois é, fiquei. Se você ficou porque você não obedeceu a palavra. O segredo é vigiar. E para nós, Israel é o sinal. Os tempos estão se mostrando hoje, por exemplo, irmãos, se cumpriu uma profecia, que depois eu quero explicar para vocês. Aí você fala assim, mas o que é isso? É os tempos de Deus se cumprindo. A igreja precisa entender, Senhor, eu estou com meus olhos abertos, não estou dormindo, estou acordado, e Senhor, eu preciso que o Senhor venha para dentro da minha casa, venha para dentro de mim. Isso é dizer que está o quê? Vigiando. A igreja será arrebatada? Sim. Só que você precisa estar preparado. Pastor, então o que temos que fazer? Vigiar e orar. Mas repita comigo: a igreja do Senhor, a igreja fiel, não passará pela grande tribulação. Você tem autoridade, irmãos, para diante da palavra, levar para qualquer pessoa e dizer: a igreja não passará. Por quê? Porque há uma promessa, porque vocês guardaram a minha perseverança. Na hora da tentação, vocês vão ser guardados. Eita Deus. Agora imagina você pegar, irmãos, uma pessoa leiga na palavra, uma pessoa que não entende nada do evangelho, e dizer para ele: você sabia que se você aceitar Jesus, se você aceitar Cristo, você sai das trevas e vem para a luz? Automaticamente saindo da luz, das trevas, vindo para a luz, você terá a oportunidade de passar por uma porta, e você terá uma vida que esta vida nunca terá mais fim. A pessoa vai perguntar: mas que vida é essa que você... Me dá ela logo de uma vez. E por que nós não fizemos isso? Porque muitos estão dormindo ainda, não estão sóbrios. Quero encerrar aqui colocando uma palavra muito simples para nós. É hora da igreja acordar, porque o grande avivamento que virá em tempos vindouros vai ser muito grande. A fome das pessoas querendo saber sobre Jesus, porque até então 2020 foi o ano que mais se comprou Bíblia. E se compraram, irmãos, é porque muitos vão ler. E se lerem a palavra, o Espírito Santo vai tocar. E se o Espírito Santo tocar, eles vão procurar Deus. E se eles quiserem procurar Deus, eles vão atrás de vocês. E se eles vierem atrás de vocês, irmãos, eles querem estar na luz. Entenderam? Captaram a missão? Pai amado, nesse momento, Senhor, que entendemos
que o Senhor nos livrará do grande dia desta tribulação, porque o Senhor nos manterá seguro. O Senhor arrebatará a sua igreja. O Senhor fará com que a tua igreja, Pai, esteja seguro contigo. É isso que o Senhor tem feito todo esse tempo, todo esse ano que passamos. O Senhor nos colocou em suas mãos e fomos guardados, fomos, Senhor, livres. Pai, quantos de nós aqui fomos livres da morte? A morte, Senhor, passou pela porta de nossas casas, passou pela nossa cidade, passou pelo nosso país, está passando por este mundo, mas, Senhor, o Senhor tem livrado a nós todos os dias. Cobre-nos com teu sangue, Jesus. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Cobre a nossa família com teu sangue, Senhor. Cobre a nossa casa com teu sangue, ó Deus. Guarda-nos, 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 guarda-nos. Abre os nossos olhos espirituais, abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, abra, Senhor, a nossa mente, abra o nosso coração, o nosso psique, para que nós possamos captar, Senhor, o teu Espírito caminhando e mostrando a vida. Venha, venha, Senhor, venha, Senhor, venha, 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 tome o teu lugar, tome o teu lugar, tome o teu lugar, tome o teu lugar, Senhor, venha, tome o teu lugar. Pai, não nos negue a tua presença, não nos negue a tua presença, Senhor. Podemos perder tudo nesse mundo, mas não a tua presença, Senhor. Pai, quantos servos teus que pregavam a tua palavra e fecharam seus olhos porque era hora deles irem, mas o Senhor nos permitiu que ficássemos mais um pouco. Pai, dentro dessa permissão que o Senhor está nos dando, que possamos usar, Senhor, todo o nosso tempo, que possamos usar, Senhor, até o fato da nossa respiração, o nosso olhar, o nosso andar, todas as forças que temos, Pai, seja, Senhor, em prol de fazermos alguma coisa para glorificar o teu nome, Jesus. Pai, levanta-nos, Senhor, como tochas nessa cidade, que as pessoas, quando nos olharem de longe, elas possam ver em nós, Senhor, ou até mesmo através de nós, Senhor, a tua presença, a tua graça. Agora, Senhor, nós pedimos para esse espírito de morte que saia da nossa cidade, que saia do nosso bairro, que saia do nosso estado, que saia do nosso Brasil, que saia desse planeta Terra. E, Senhor, que venha o tempo, Senhor, que venha o tempo, ó Pai, aonde nós vamos ser vivificados, que nós vamos ser transformados, que nós vamos ser, Senhor, ressuscitados em Ti, ó Pai. Mas eu digo agora, obrigado, porque o Senhor nos manterá na sua presença. Guarda o que tem, então, irmão, guarda o que tem, minha irmã, para que ninguém roube a tua coroa. Aleluia. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho.
Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.